Olá, sou o professor Flávio Tambellini e vamos ver um exercício de convecção natural com radiação. Bom, temos aqui o esquema do problema, dois blocos, um de inox e um de gesso. Tá? Precisamos determinar a temperatura T2 e T3. A temperatura T1 é dada e aqui o fluido, no caso, é o ar parado. Tá? Então nós vamos ter radiação e convecção. Os dados do problema. A temperatura da corrente livre é igual à temperatura da vizinhança, que vale 300 Kelvin. A altura do bloco é igual à sua largura, que vale 0,8 metros. A temperatura T1 vale 400 Kelvin. É a temperatura na superfície do lado esquerdo do bloco de inox. Temos aqui as propriedades do inox e do gesso. Tá? Tanto a condutividade como a emissividade. Bom, o objetivo é determinar T2 e T3. Então, primeiro vamos ver aqui quais equações nós usaremos. Vamos usar essa de fluxo de calor por radiação, a fluxo de calor por convecção e fluxo de calor por condução. Então, o fluxo de calor por condução no inox é igual ao fluxo de calor por condução no gesso, que é igual ao fluxo de calor por convecção mais radiação. Então, vamos aos detalhes. O fluxo de calor por condução nos dois blocos é igual ao fluxo de calor de condução no inox, que é igual ao fluxo de calor de condução no gesso. Beleza. O fluxo de calor por condução no inox é dado entre as temperaturas T1 e T2. O fluxo de calor por condução no gesso é dado entre as temperaturas T2 e T3. Já o fluxo de calor por condução nos dois blocos é dado entre a temperatura T1 e T3 dividido pelas resistências térmicas de cada um deles, né, pela soma das duas resistências térmicas, tá? Bom, então o problema cai basicamente nisso. O fluxo de calor por condução é igual ao fluxo de calor por convecção mais o fluxo de calor por radiação. Aqui, do lado esquerdo da equação, nós temos o fluxo de calor por condução. O primeiro termo do lado direito é o fluxo de calor por convecção e o segundo termo do lado direito é o fluxo de calor por radiação. Precisamos encontrar o valor de T3. E também precisamos encontrar o valor de T2. Só que ao invés de trabalhar com fluxo de calor de condução nos dois blocos, nós vamos trabalhar com fluxo de calor de condução no bloco de gesso, que é igual ao fluxo de calor por convecção mais radiação. E o fluxo de calor por condução no bloco de gesso é dado por essa expressão aqui, né, do lado esquerdo dessa equação aqui que está em vermelho, né? Bom, beleza. Propriedades do ar, está aqui tabeladas, tal. Lembrando que, por exemplo, para viscosidade cinemática, Ni vezes 10 a sexta é igual a 15,89. Então, passando 10 a sexta com o expoente negativo, o valor da viscosidade cinemática vai ser 15,89 vezes 10 a menos 6. A mesma coisa vale para a difusividade térmica. Alfa vezes 10 a 6 é igual a 22,49. Então, alfa é igual a 22,49 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, lembrem-se disso. Bom, estimando a temperatura T3 em 320 Kelvin, mais para o lado de 300 Kelvin, né? Vamos ver se isso realmente é verdade. Vamos calcular a temperatura de filme de 310 Kelvin, calcular as propriedades do ar. Aqui está tudo aqui já. Nós vamos calcular o número de Rayleigh, que é o caso de convecção natural, calcular o número de Nusselt, que serve tanto para regime laminar como turbulento. Substituindo os valores, nós vamos ter o valor de Rayleigh de 8,002 vezes 10 a oitava. Substituindo os valores do número de Nusselt, nós vamos ter o valor de 114,60. Muito bem. E agora, para calcular o coeficiente de transferência de calor, a gente substitui nessa expressão que relaciona Nusselt, né, com o coeficiente de transferência de calor. Um complemento característico nesse caso é a altura e é a condutividade térmica do ar. Né? Substituindo os valores, o coeficiente de transferência de calor por convecção vai dar 3,874 watt por metro quadrado Kelvin. Então, agora nós temos a equação principal, que relaciona, né, a condução com convecção e radiação, para encontrar o valor de T3. Mudando um pouco, chamando F de T3, vai ser igual ao fluxo de calor de condução menos o fluxo de calor de convecção menos o fluxo de calor de radiação. Tá? A emissividade do gesso, nós vamos adotar 0,91, já que ela varia de 0,9 a 0,92.
e vamos estimar uma temperatura T2 de 380 Kelvin. Aí nós temos a temperatura média do inox, que vale 390 Kelvin, a condutividade que foi feita a interpolação vale 16,43. E aí nós temos aquele FT3, essa função toda tem que ser igual a zero. Quando ela for igual a zero, nós encontramos o valor de T3. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Então, ó, nós usamos a planilha do Excel, variamos a temperatura T3 de 300 a 400 Kelvin, de 10 em 10 Kelvin, calculamos o fluxo de calor de condução na segunda coluna, o fluxo de calor de convecção na terceira coluna, o fluxo de calor de radiação na quarta coluna. Fizemos isso para ficar mais fácil, né? Para fazer uma equação só, tudo, mas é perigoso errar. E na última coluna, colocamos a função de T3, que é o fluxo de calor por condução menos o fluxo de calor de convecção menos o fluxo de calor de radiação. Ou seja, é a segunda linha, é a segunda coluna menos a terceira coluna menos a quarta coluna. Então, os valores são positivos, eles vão diminuindo, passam para negativo. Quando inverte de sinal, passa de positivo para negativo, igual aqui 283 para menos 15, a temperatura muda de 350 para 360 Kelvin. Então, o zero da função está entre esses dois valores aqui. Vamos fazer o refinamento, tá? Vamos variar de 350 a 360 Kelvin de 1 em 1 Kelvin. Então, ó, a gente percebe que a função vai mudar de 15 para menos 15 entre 359 e 360 Kelvin. Vamos refinar mais uma vez. Vamos variar de 0,1 em 0,1 Kelvin. O zero assim, o resultado esperado é 359,5 Kelvin. Então, esse é o zero da função. Ou seja, se nós substituirmos esse resultado naquela expressão, o FT3 vai dar zero. É o que aconteceu aqui. Tá? Então, encontramos o valor aí. Muito bem. Vamos agora, passou a moto, agora vamos continuar aqui. Temperatura T3 vale 359,5 Kelvin, o erro foi de 12,34% em relação aos 320 Kelvin estimado inicialmente. Aqui está a equação para o cálculo do T2, tá? Substituindo os valores, a gente encontra o valor de 399,2 Kelvin. O erro foi de 5,05%. Aqui está o fim da primeira iteração. Vamos fazer mais uma iteração, porque o erro ainda está grande. Então, início da segunda iteração. Nós vamos pegar os valores que foram calculados no final da iteração anterior, tá? Tanto para o T2 como para o T3. Vamos agora, com essa nova temperatura, achar a temperatura de filme do ar, calcular as propriedades do ar, calcular o número de Rayleigh, que agora dá 1,785 vezes 10 a nona, calcular o número de Nusselt, que dá 146,79, calcular o novo valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, que dá 5,230 watts por metro quadrado Kelvin, e agora o T2 vale 399,2, e a temperatura média do inox vale 399,6 Kelvin, com uma condutividade de 16,59 watts por metro Kelvin, ok? Nós temos que resolver essa função aqui embaixo, tá? Colocando os valores de 350 a 360, que a gente já tem uma noção onde está o valor do zero da função, a gente vê que a função vai mudar de 29 para menos 2 entre 356 e 357 Kelvin. Vamos refinar. De 0,1 em 0,1 Kelvin, de 356 a 357. Muda de 1 para menos 2 entre 356,9 e 357. Tá? Vamos ver agora. Nós vamos adotar o valor de 356,9. Vou voltar um slide aqui, ó, porque o 356,9 vale 1. E o 357 menos 2. O zero vai estar mais próximo do 356,9. Tá? Então, ó, o erro é de menos 0,72%. Para o T2, substituindo nessa expressão, tá, os valores aqui, vai dar 399,1 Kelvin. O erro do T2 é de menos 0,025%. Ele já está menor que 0,1%.
tá? Mas o erro do T3 ainda não, tá? Então aqui é o fim da segunda iteração. Vamos para a terceira iteração. Vamos pegar os valores da última iteração, ou seja, da segunda iteração. Vamos calcular a temperatura de filme. Agora o T3 vale 356,9 Kelvin. A temperatura de filme vale 328,45. Aqui estão as propriedades do ar. O número de Rayleigh agora vale 1,738 vezes 10 a nona. O número de Nusselt vale 145,59. O novo coeficiente de transferência de calor por convecção vale 5,169 Wm²Kelvin. A nova condutividade do aço, porque agora mudou o T2, mudou um pouquinho, né? Na verdade vai manter o mesmo valor, 16,59 Wm²Kelvin. Nós temos que achar o zero dessa função. Vamos fazer aqui no Excel. Nós vamos variar os valores de 350 a 360 Kelvin de 1 em 1 Kelvin. Os valores mudam, aqui passa de 1,5 para menos 29,8 o valor da função. E o valor da temperatura T3 muda de 357 para 358. Tá? Vamos refinar mais uma vez, fazer de 0,1 em 0,1 Kelvin, de 357 a 358. A função muda de 1,5 positivo para 1,6 negativo, entre T3 de 357 e 357,1. Vamos refinar mais uma vez, fazer de 0,01 em 0,01 Kelvin. Tá? O zero da função vai mudar entre 357,04 e 357,05. Ou seja, quer dizer, o zero da função está entre esses dois valores. Por quê? O valor da função muda de 0,25 para menos 0,06. Nós vamos adotar esse último, porque o 0,06 negativo está muito mais próximo do zero que o 0,25. E se nós interpolarmos, vai dar um valor praticamente 357,05, ok? Muito bem. Então, aqui é T3 a 357,05, dá um erro de 0,042%. Já é menor que 0,1%. Calculando o novo T2, vai dar 399,14%, que dá um erro de 0,01%. Também menor que 0,1%. Então, a gente encerra aqui. Fim da terceira iteração, beleza? Então, ó. Aqui está um quadro auxiliar que nós temos as iterações e a temperatura T3, tá? A estimativa foi 320 Kelvin, na primeira iteração 359,5, na segunda iteração 356,9 e na terceira 357,05. Nessa última o erro foi menor que 0,1. Então, ó, percebe-se que no gráfico os pontos, tá? 320 ele aumenta, depois ele vai flutuando, só que as flutuações aqui são menores. Tá? É o que geralmente acontece no processo iterativo. Vou voltar só um slide, tá? Lembrando que na nossa resposta, a temperatura T2 vale 399,14 Kelvin e a temperatura T3 vale 357,05 Kelvin. Beleza, pessoal? Então é só isso, um grande abraço.